Como boa amante do horror, eu já assisti a uns filmes muito bizarros, daqueles que as pessoas dizem, véi, porque qualquer pessoa no mundo assistiria a esse filme. E alguns eu realmente não gostei muito não, eu fiquei... ok, né? Enquanto outros, eu gostei. Toda essa questão do porquê as pessoas consomem o horror é extremamente delicada, eu acho. Super quero fazer um vídeo aprofundando nisso em algum momento. Mas justamente por eu ter assistido a alguns filmes que as pessoas falaram, não assiste não, que eu trouxe esses 4 filmes que eu realmente não vou assistir. Eu sou a Thaís, esse aqui é o Que Horror, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais são os filmes que vocês não têm coragem de assistir. Tá, falei de coragem, mas não é muito sobre coragem ou moralidade que eu não quero assistir a esses filmes. Na verdade, não é nenhuma coisa arbitrária, pode ser que em algum momento eu assista assim esses filmes. Só não são filmes que me dão essa curiosidade toda. Eu sinto que eu já vi coisas similares o suficiente pra eu tomar a decisão de que acho que não vai me agregar muito assistir a esses filmes. O primeiro de todos é um classicão. Sempre quando se fala de filmes perturbadores, aparece esse, a Serbian Film, de 2010. Do diretor sérvio Srdan Spasojevic. Srđan Spasojević. Srdan Spasojevic. Agora só vocês. Srđan Spasojević. Muito bom. A história acompanha um ex-ator de filmes adultos que aceita participar de uma produção misteriosa e extremamente lucrativa. Mas, conforme as gravações avançam, ele percebe que está envolvido em algo muito mais perturbador e fora de controle do que imaginava. Muitos anos atrás, quando eu estava começando a entrar nessa coisa de querer me aventurar em filmes, muito perturbadores, é óbvio que esse foi um dos primeiros que apareceu nas listas que eu procurava. Só que antes de eu decidir assistir alguns filmes, eu queria saber um pouco mais sobre eles. Eu não tenho muitos dedos com as coisas que eu vou assistir. Eu não gosto de ver nada que tenha crueldade animal, mas não é aquilo de, eu não vou assistir o filme por causa disso. E tem coisas que não são muito agradáveis de ver, né? Com criança, esse tipo de coisa. Mas aí eu encontrei um vídeo do Lucas, do Refúgio Cult, que eu assisto há muito tempo, em que ele conta tudo o que acontece no filme, né? E aí eu assisti esse vídeo e sanou a minha curiosidade mórbida. Eu falei, não tem motivo nenhum pra eu assistir. Ele é considerado um dos filmes mais controversos já feitos, que inclui temas extremamente perturbadores, mais do que a gente tá acostumado a já ver no horror. Foi censurado ou banido em diversos países. E, para se defender, o diretor afirmou que o filme é uma metáfora política sobre exploração e manipulação na sociedade sérvia. No final das contas, eu olhei para tudo isso e pensei, ok, eu pessoalmente não preciso experienciar, não quero dar spoilers para vocês, inclusive talvez isso só atisse a curiosidade mórbida de vocês, mas pelo que eu já pesquisei, pelo que eu entendi, é um filme que quer o valor de choque. Ele quer que o espectador saia o mais perturbado possível, e não que filmes precisem ter significados profundos e metáforas inteligentes. Às vezes a gente vê só pelo entretenimento, mas é justamente que eu acho que esse filme não tem nem a parte do entretenimento, nem a parte da profundidade. Então, eu não tenho vontade nenhuma de assistir a Serbian Film. Esses próximos 2 podem ser um choque pra vocês, mas eu nunca assisti a Centopeia Humana, muito menos a Centopeia Humana 2. Eu não tenho nojo, eu não tenho problemas morais, eu só não tenho vontade alguma de assistir. Os 2 foram dirigidos por Tom Six, e o primeiro, de 2009, conta a história de 2 turistas que acabam sendo capturadas por um cirurgião perturbado que tem um plano bizarro de conectar pessoas cirurgicamente, digamos, criando uma espécie de centopeia humana. E pelo que eu já pesquisei e que entendi, o segundo filme é muito mais perturbador que o primeiro. Só de ver a estética dos 2 eu concordo. A sequência, de 2011, conta a história de um homem obcecado pelo primeiro filme que decide recriar a ideia de uma forma ainda mais extrema. A premissa disso tudo já causou repulsa no geral, né? O que eu acho que é bem comum e querido no terror. E apesar desses 2 filmes terem sido fortemente criticados, também ganharam uma notoriedade cult nos últimos tempos. Assim como a Serbian Film, eles foram censurados ou banidos em vários países. E a verdade é que eu também assisti ao vídeo do Lucas do Refúgio Cult falando da Centopeia 2, a Centopeia Humana 2,
faz muitos anos atrás, e eu fiquei, gente, a estética dele já é bem nojentinha, assim, mas isso não é o meu problema. Eu sinto só que eu já sei o que eu gostaria de saber sobre o filme e eu não me sinto nada impelida a assisti-los. E é isso. Por último, um que viralizou no TikTok nos últimos anos, que é Megan Está Desaparecida, de 2011, do diretor Michael Goy. Apresentado no estilo found footage, o filme acompanha duas adolescentes que interagem com um estranho pela internet, levando a um desaparecimento e a uma investigação baseada em vídeos, fotos e conversas online. Vocês sabem que eu gosto muito de filmes found footage, inclusive fiz um vídeo inteiro sobre esse subgênero do horror. Você clicando no card aqui em cima pode assistir a ele. E justamente por eu já ter visto alguns filmes similares, como As Fitas de Poughkeepsie, assim, similar, mas enfim, se você assistiu As Fitas de Poughkeepsie, você entende do que eu tô falando. E também outros filmes perturbadores de found footage, como Be My Cat, que, gente, por que eu assisti esse filme? Não é nem que eu fiquei perturbada, só porque ele é muito aleatório. Enfim, quando ele veio à tona no TikTok, eu admito que eu não conhecia ele antes, eu super me interessei pela premissa, mas eu não sei como isso aconteceu, eu não consigo me lembrar. Com certeza não foi no TikTok, nem no Instagram, deve ter sido no Twitter, que é o esgoto da universidade, que é o esgoto da humanidade, mas eu assisti ao final desse filme. E aí perdeu toda a graça pra mim, mas não só a graça no todo, me fez não querer assistir nem um pouco esse filme. Eu acabei pesquisando uns vídeos na internet também, que falavam a história toda, e aí eu falei, ok, tô satisfeita, não preciso passar por essa experiência. Esse filme foi criticado por ser extremamente perturbador, principalmente nos momentos finais, e realmente essa cena final ficou muito na minha cabeça, porque eu tenho muito mais medo dessas coisas da vida real do que de assombrações, espíritos, demônios, lobisomens, sei lá. Eu acho que no geral muita gente é assim também, mas me dá um gosto bleh. E não que eu tenha problema com filmes de terror tratarem de questões de abuso sexual. Até fiz um vídeo sobre filmes de rape and revenge, que são filmes em que uma mulher é abusada sexualmente e vai se vingar, também clicando aqui em cima, vocês podem assistir a ele. E eu acho que esses filmes têm seu valor, porém, né, sendo mulher, vivendo no mundo em que vivemos, sei lá, já tem tanta coisa que eu assisti desse tipo que eu achei que esse eu super poderia deixar passar. Algumas pessoas defendem muito esse filme como um alerta pros perigos online, enquanto outras acham que é só uma exploração de temas sensíveis e que no final é uma crítica vazia. Mas eu não sei porque eu não assisti. E vocês já assistiram esses filmes? Têm vontade de assistir? Acham que eu deveria dar uma chance? Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Claro, nos sigam em todas as redes sociais, @quehorrorcanal. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de horror e considere se tornar um membro do canal. No nível 2 você participa do nosso Clube do Livro, que inclusive já estamos no terceiro round. O primeiro foi Carrie a Estranha, escolhido pela Bia. O segundo foi Vespero, da Irka Barrios, escolhido por mim. E agora, um dos nossos membros escolheu A Ilha das Almas Selvagens, do H.G. Wells, também conhecido como A Ilha do Dr. Moreau. É uma novela curtinha que tá em domínio público, então dá super pra ler em um mês e você participar da live exclusiva que vai ter comigo e com a Bia, só pros membros do canal, pra gente discutir esse livro. E mais uma coisinha legal, pra quem não sabe, eu sou escritora, eu tenho obras publicadas e esse ano vai sair mais uma obra da qual eu faço parte, chamada Os 7 Pecados Canibais, uma coletânea organizada pelo Fernando Mantelli, em que 7 autores escreveram contos que abordam canibalismo, cada um sob a lente de um pecado capital. Está sendo publicado pela editora Avec e já está em pré-venda. Vocês podem clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para adquirir um exemplar seu. Meu conto se chama A Jacaretinga do Deck, que conta a história de um jacaré bem esquisitão que aparece em um condomínio de luxo no Lago Sul, aqui em Brasília. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu tô muito animada para ver os comentários de vocês, as opiniões controversas ou não. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!